Deixa os agradecimentos aí, doutor Caio. Muito obrigado. Passo a palavra aí ao Luiz Arellano para fazer as apresentações. Obrigado, Luiz. Perfeito, obrigado, professor Maurício. Eu gostaria também de agradecer ao Caio Megali por ter atendido o nosso convite. Com certeza vai abrilhantar muito aqui os trabalhos da nossa disciplina e também é uma oportunidade ótima da gente compartilhar os trabalhos da disciplina com toda a comunidade acadêmica e permitir a difusão desse conhecimento, que eu acho que é o principal papel da academia, sobretudo em um momento como esse. Para quem não conhece, o Caio Megali é economista, é formado pela FEA, também onde atingiu o seu grau de mestre em economia. Ele tem ampla experiência tanto no setor privado quanto no governo, na área econômica. Entre outros cargos, foi secretário de Fazenda do município de São Paulo, foi secretário de Comércio, Serviço e Indústrias no governo federal, no Ministério da Economia. Atualmente ocupa o cargo de diretor na Secretaria da Fazenda do Ministério da Economia, que, para quem não sabe, depois que houve a fusão de diversos ministérios no governo federal, ficou com as atribuições do que antigamente era o Ministério da Fazenda, entre outras, né, Caio? Depois você vai poder falar melhor para a gente. Então, é alguém com um super currículo e que pode passar não só os aspectos teóricos da dívida pública, mas também os aspectos práticos e pragmáticos de quem enfrenta no dia a dia esses temas. Obrigado, Caio. Obrigado, Luiz. Vocês estão me ouvindo aí? Dá para me ouvir bem? Sim. Está perfeito. Maravilha. Obrigado, Luiz, professor Conte, professor Arellano, Luiz Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. Já agradeço antecipadamente ao Arellano a parte tecnológica aqui de colocar minha apresentação na tela. Estava com alguma dificuldade aqui, ele resolveu esse problema para mim, eu agradeço, né? E de fato é um prazer estar aqui de novo, né? A gente conversou há 2 anos atrás, na época da discussão sobre a Previdência, né? A Previdência Municipal. Nós estávamos, naquele momento, eu estava como secretário da Fazenda do município, e nós estávamos discutindo a pertinência e a importância de fazer a reforma da Previdência no município. Isso era 2018. No ano seguinte, a reforma foi aprovada, né? No ano seguinte, essa maturidade da necessidade da reforma ganhou o país e nós tivemos a oportunidade também de fazer a reforma agora no âmbito federal, mais profunda, né? E muitos entes federados, agora estados e municípios, estão vindo na mesma direção, fazendo as suas reformas previdenciárias, porque perceberam a importância da flexibilização do orçamento, né? O orçamento público ficou muito engessado nos últimos anos, praticamente 95%, 96% dos gastos são obrigatórios, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual e municipal, de forma que, como o ministro Paulo Guedes costuma falar, o governo virou operado por um software, né? Não existe muitas decisões de política fiscal importantes. A maioria dos gastos são determinados por leis e você não tem muito como fugir. E a reforma da Previdência e outras reformas, eu vou comentar um pouquinho aqui sobre isso, no âmbito fiscal, vem ajudando gradativamente a melhorar esse cenário, né? Quando nós combinamos, né, Luiz Felipe, para fazer essa apresentação lá atrás, a ideia era discutir temas de médio e longo prazo, ancoragem da política fiscal, importância disso sobre a dinâmica de dívida, taxa de juros. Naturalmente, de umas 3, 4 semanas para cá, as coisas mudaram completamente, os objetivos viraram de curtíssimo prazo. Estamos vivendo uma crise sem precedentes, isso tem implicações fiscais muito, muito relevantes, né? E estamos num momento de calamidade, num momento de emergência. Então, eu vou falar não só dessa primeira parte, que é a parte de ancoragem da dívida pública, visão de médio e longo prazo da política fiscal, mas também, naturalmente, vou falar da reação de política fiscal em um ambiente completamente atípico e diferente como esse que nós estamos vivendo, né? Que tipo de reação é possível fazer, que tipo de reação é desejável fazer,
como que um ambiente de calamidade pública como essa muda a dinâmica normal, a condição normal da política fiscal, né? E como, né, um ambiente desse mostra a importância da disciplina fiscal. Porque países que têm disciplina fiscal têm condições de, num momento como esse, fazer uma reação mais forte, né, mais contundente, né, sem incorrer em custos de longo prazo, como o que provavelmente vai acontecer no Brasil, haja vista a nossa posição ainda frágil fiscal, onde nós entramos nessa crise. É um pouco a história da cigarra e da formiga, né? Quem fez o dever de casa no momento de calmaria, agora, no momento de estresse agudo, tem mais munição para reagir. Naturalmente, é possível reagir de forma contundente, mesmo sem muita munição, como nós estamos fazendo, só que isso vai gerar um custo ao longo do tempo que a sociedade vai ter que pagar. E é um pouco sobre isso que eu queria conversar. Tá? Então, deixa eu começar aqui a minha parte, falando dessa parte um pouco mais de longo prazo, um pouco mais importante do arcabouço fiscal. Né? Então, essa proposta, a estrutura que eu falei, primeiro que ela queria fazer um panorama fiscal do Brasil, trajetória do resultado primário, dívida pública, âncoras fiscais, né? Como é que é o nosso arcabouço de governança fiscal, conceitos, panorama internacional, regras brasileiras e, por fim, o combate à crise do Covid-19. Pode passar, Luiz. Então, essa é a dinâmica do resultado primário no Brasil nos últimos anos. Né? Até 2010, 2011, o Brasil vinha com um resultado primário. O que é o resultado primário? Né? É o resultado fiscal tirando os gastos financeiros, os gastos com juros. Tudo que é arrecadado, menos o que é gasto, exceção feita ao gasto com juros. Né? Alguns gostam de interpretar isso como a economia para pagar juros. Na verdade, eu gosto de olhar para isso como o instrumento de política fiscal que o governo tem à sua mão. Né? O governo controla a arrecadação com mudanças de impostos, né? Administração tributária, e controla, de alguma forma, né? Claro que tem gastos obrigatórios, mas tem governança sobre os gastos primários. Né? Os gastos com juros vão ser consequência da sua qualidade fiscal. Se você tem uma boa qualidade fiscal, você consegue se endividar a taxas de juros mais baixas. Se você não tem uma boa qualidade fiscal, vai ter que se endividar com juros mais altos. Então, eu vejo a taxa de juros como uma consequência da qualidade da política pública, né? Especialmente do ponto de vista fiscal. Até 2013, então, vimos com um resultado fiscal bastante razoável. Né? A partir de 2013, 14, o déficit começa a se aprofundar, e até o vale em 2016, quando nós chegamos a menos 2,5% do PIB. Esse gráfico é importante porque ele mostra uma aparente deterioração fiscal muito rápida e violenta a partir de 2013. Né? 13, 14, 15. Claro que isso um pedaço tem a ver com a recessão importante que o Brasil entrou a partir de meados de 2014, 2015, mas dá para ver que a deterioração começa antes. E ela é muito rápida, e é estranho até no ano de 2013, por que no ano de 2013 o déficit primário, o superávit primário sai de 1,7% do PIB e cai tão rapidamente para menos meio. Na verdade, o que está acontecendo aí é que parte dos bons resultados que nós observamos até 2011, especialmente a partir de 2008, 2009, eles não eram resultados muito bem apurados. Existiam manobras fiscais que escondiam déficits maiores do que o que estava sendo de fato reportado. A partir de 2013, nós começamos a colocar para dentro, colocar na realidade, especialmente em 2015, tirando esses esqueletos do armário e, de fato, mostrando como, de fato, estava rodando o resultado primário brasileiro. E nós estávamos, até chegarmos num déficit de 2,5% do PIB. A partir de 2016, começa um trabalho de reversão dessa tendência, né? Gradativamente o déficit vai diminuindo, mas ainda chegamos a 2019, 2020, com um déficit primário ainda da ordem de 1% do PIB. Déficits primários, né, significam que, obviamente, nós não estamos conseguindo economizar nem para pagar os juros. Na verdade, nós estamos precisando nos endividar mais, né? Não endividar para pagar os juros e endividar para pagar esse déficit, ou seja,
O déficit negativo significa que a dívida pública está crescendo, tanto nominalmente quanto como percentual do PIB. E o grande desafio, então, é tornar o desafio que nós vínhamos operando até 2, 3 meses atrás era fazer uma trajetória cada vez menor de déficit ao longo do tempo. Está vendo que nos últimos anos, até em 2019, 2020, nós temos uma trajetória colocada lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias que é até pior do que o mercado estava projetando. O mercado já estava acreditando. Essa projeção de mercado, a projeção feita pelos analistas, economistas de mercado, coletados pela pesquisa Focus do Banco Central, que ela mostra que a gente estava numa trajetória até melhor do que esperado anteriormente. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mostrava uma trajetória, mas o mercado estava acreditando que o processo de consolidação fiscal, de melhora fiscal, ia ser até melhor do que o que estava colocado na lei. Parte esse resultado primário, eu acho que se deve a 3 fatores. Essa melhora gradual aí ao longo do tempo. 3 fatores. Primeiro, uma sequência de fatores pontuais, a cada ano, busca de novas receitas. Por exemplo, no ciclo anterior, o BNDES foi brutalmente capitalizado com recursos para aquelas políticas de campeãs nacionais, que gerou programas como financiamentos a juros baixíssimos para caminhões, helicópteros, navios, e financiamentos de campeões nacionais em setores específicos. Nós estamos revertendo parte desse aporte, o BNDES está devolvendo recursos, descapitalizando os bancos públicos, então essa é uma parte, os que a gente chama de one-offs, fatores, a cada ano a gente busca alguma receita ali, tem fatores estruturais. Primeiro, a melhora da economia, que vai trazendo arrecadação melhorando a cada ano, e segundo, uma busca por redução de fato de despesas públicas, não só pontuais, mas estruturais, melhorando o perfil da despesa. Eu vou falar um pouco mais sobre isso para frente. Pode passar para o próximo, Luiz. Não, passa para o outro, depois eu volto para esse gráfico. Esse gráfico também fora de lugar. Essa evolução do resultado primário tem um impacto sobre a dívida. E aí que está o ponto-chave da ancoragem da política fiscal. Se você tem, que é aquilo que eu comentei anteriormente, se você faz uma boa política fiscal naqueles instrumentos que está ao seu alcance, ou seja, diminui o déficit primário, leva um superávit primário, faz reformas, vai ajustando, a taxa de juros paga pelos títulos públicos, pelo endividamento público, vai caindo. Então, você tem um efeito direto nas contas públicas da melhora do resultado primário, e tem um efeito indireto porque você vai pagando cada vez menos juros para frente. Esse gráfico aqui da esquerda, ele mostra a taxa de juros das notas do Tesouro, com vencimentos em 2035, apuradas nos leilões semanais do Tesouro Nacional. Aqui, no início de 2016, esses juros rodavam em torno de 7%, 8% em termos reais, ou seja, juros bastante elevados, inflação mais 8%, porque a percepção era de que o Brasil estava em descontrole fiscal. E eu acho que era uma percepção, em boa parte, verdadeira. Era preciso fazer uma série de reformas estruturais para puxar retomar a credibilidade. Essas reformas vêm acontecendo, acho que um primeiro movimento importante na direção da disciplina fiscal foi reconhecer os esqueletos, reconhecer o que estava por baixo do tapete. Isso é um trabalho importante feito no final do governo Dilma, principalmente sob a liderança do ministro Joaquim Levy. Eu acho que é o primeiro momento. O primeiro momento é reconhecer, olha, o que estava sendo apurado e reportado não era correto. A realidade é pior do que aquela, a realidade é essa. Ao expor a realidade, é o primeiro passo para você começar a, de fato, entrar nos eixos. Na sequência, veio uma primeira reforma fundamental, que é a reforma do teto de gastos. Dizendo o seguinte, olha, existe um problema crônico na economia brasileira de décadas de crescimento sistemático do gasto público.
é um crescimento que independe do ciclo econômico, independe do governo, vem lá desde a década de 40, 50, 60. Se pegar gráficos de longo prazo, o gasto público brasileiro cresce no período pré-ditadura militar, cresce no período militar, cresce no período da redemocratização, cresce no período PSDB, cresce no período PT, ou seja, vai embora. É uma tendência de longo prazo, que ao longo do tempo foi sendo financiado cada vez de uma forma diferente. Ora por hiperinflação lá atrás, né, simplesmente emitindo moeda para pagar aqueles gastos crescentes. Depois, com emissão de dívida pública, né, nos anos 90 a dívida pública dobrou. Com aumento de carga tributária, nos anos 90 a carga tributária brasileira dobrou. Né? Depois, mais recentemente, com aquele crescimento muito forte das commodities internacionais que geraram receitas para o Brasil, né? E com o início de uma reversão dos déficits fiscais. Né? E agora, mais recentemente, voltando a ter alguma pressão inflacionária, de forma que isso ali, pensando em 2014, 15, 16, que tornou importante falar o seguinte: olha, nós precisamos corrigir o problema raiz, que é o problema do crescimento do gasto. Não adianta ficar financiando cada vez com uma forma diferente que no fim prejudica a sociedade. Aumento de carga tributária é ruim para a sociedade, aumento de endividamento é ruim para a sociedade, aumento da inflação é ruim para a sociedade. Nós temos que repensar a tendência do crescimento do gasto. O primeiro milestone nessa trajetória foi a implementação do teto de gastos. Você vê que implementa o teto de gasto, ajuda a trazer os juros para baixo. Aí vem a eleição presidencial de 2018, começa a cair mais ainda, vem a aprovação da nova Previdência, cai mais ainda. Né? No meio do caminho, antes das eleições de 2018, ainda teve a aprovação da TLP, que tirou o subsídio exagerado dos desembolsos do BNDES, né, reequilibrando um pouco a estrutura de juros da economia. Então, essa tendência de reconhecimento do problema e reformas estruturais foi trazendo gradativamente os juros para baixo. Então, os juros saem lá de 7% do PIB, 7% ao ano, e cai para alguma coisa perto de 3% ao ano. E no gráfico do lado, né, o risco país, ele volta para um patamar razoável. Em termos concretos, o que significa essa queda de juros para a dinâmica dos gastos públicos? Passa a próxima, Luiz. Não. Isso, essa aí. Com a queda dos juros, nós temos uma economia estimada, né, frente a um exercício contrafactual, quer dizer o seguinte: imagina que não tivesse tido essa queda de juros, a gente continuasse pagando juros lá de 2016, 2017. E como é que vai ser o gasto com o juro atual? A economia é da ordem de 100 bilhões de reais por ano. Então, esse é o efeito secundário da boa gestão fiscal. A boa gestão fiscal ancora a percepção sobre a capacidade de pagamento do país, caem as taxas de juros e, portanto, caem as despesas com juros. Como caem as despesas com juros, a despesa total do governo melhora, né? E você entra num ciclo virtuoso. Em vez do ciclo vicioso, que é piora fiscal, aumento de juros, mais gasto com juros, piora mais o fiscal, aumenta mais o juro, mais gasto com juros, nós, a partir de 2015, 2016, viramos essa tendência, passamos a ancorar a política fiscal numa trajetória de credibilidade que trouxe a taxa de juros para baixo, e só essa queda de taxa de juros representa uma economia de 100 bilhões de reais por ano. Agora, Luiz, volta para aquele slide 4. Estava fora do lugar, eu devia vir nessa sequência agora. E olha como essa queda de taxa de juros e a melhora da perspectiva fiscal muda a perspectiva do endividamento público. E agora eu estou olhando comparando só com janeiro de 2019 e dezembro de 2019. Olha como, ao longo desse ano, essa queda adicional dos juros, representada principalmente pela reforma da Previdência, mas a confirmação e o reforço do compromisso com o equilíbrio fiscal, olha como muda a perspectiva de dívida para frente. Né? Em janeiro de 2019, a expectativa era que a dívida pública brasileira crescesse até, esses são números do Tesouro Nacional, né, crescesse até 2022, depois gradativamente ia caindo, caía mais forte lá a partir de 2025, 2026.
Agora, o que nós conseguimos é já estabilizar a dívida pública em torno de 70%, 76%, 77% do PIB e caindo um pouco mais para frente. Agora, se eu voltasse um pouco mais para trás e observasse os exercícios de dinâmica de dívida que estavam postos em 2016, 2015, isso é fácil, tem muitos livros que reportam isso, a expectativa era que a dívida pública brasileira podia bater 90% do PIB. Tá certo? Então, esse é o tamanho da mudança de perspectiva que essa trajetória de estrutural fiscal melhora representa. A expectativa era que hoje nós estivéssemos falando que a dívida pública brasileira estivesse em 90% do PIB. Está em 77%. Ou seja, uma situação ainda muito complicada. A média de países semelhantes ao Brasil no mundo é da ordem de 50% do PIB. Em média, um país organizado em termos fiscais tem uma dívida PIB de 50% do PIB. O Brasil tem 77%, ou seja, é bem maior do que a média. Mas era para nós estarmos em 90%. Então, nós já estamos, ou seja, nós vínhamos numa tendência, e aliás, eu vou falar vínhamos pela última vez, porque, na verdade, nós vamos continuar nessa tendência. O que está acontecendo em 2010 é um ponto absolutamente fora da curva, né, que vai ser acomodado, mas a expectativa é que nós retomemos a tendência de melhora dos indicadores fiscais e de dívida pública a partir do ano que vem. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas então esse é o arcabouço, né? Eu acho que esse era o ponto fundamental que eu queria fazer. A boa gestão fiscal ancora as expectativas, ancora a credibilidade, traz melhora de taxa de juros e nós entramos numa trajetória positiva. E o Brasil conseguiu avançar nessa direção. Agora deixa eu passar um pouquinho para o arcabouço fiscal. Né? Qual é o arcabouço fiscal brasileiro? Como é que essa gestão da dívida pública e dos gastos primários acontece no país? Agora pode passar para um pouco mais para frente. Pode passar para a próxima. Vou falar do Muito bem, o Brasil... Mais? A governança... É isso aí. A governança fiscal brasileira ela é ancorada em 3 pilares importantes. O primeiro pilar é a chamada regra de ouro. O que a regra de ouro diz? Diz o seguinte, olha, um ente estadual, municipal, federal, não pode captar dívida, não pode se endividar para pagar despesas correntes. Só pode se endividar para pagar despesas de capital. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, olha, eu não posso tomar dívida para pagar folha de pagamento. Se eu não tenho capacidade de pagar a minha folha de pagamento, não adianta eu tomar uma dívida para pagar a folha naquele mês, porque no mês seguinte a folha vai aparecer de novo e eu vou ter que me endividar de novo. Né? Isso vai gerar um endividamento em bola de neve. Isso não pode acontecer. Você pode tomar dívida se você quiser fazer um investimento. Olha, quero construir uma ponte, quero construir uma estrada, quero fazer um hospital. Aí eu pego dívida, construo aquele hospital e pronto, está lá resolvido. Claro que preciso tomar cuidado, porque o hospital ele gera despesas correntes para frente. Então você tem que tomar cuidado de se endividar para fazer aquele capital, desde que você tenha dinheiro para pagar a operação do hospital dali para frente, né? Senão, é um amigo do você vai papai. acabar fazer um super hospital e acaba não tendo dinheiro para comprar os insumos básicos no ano seguinte. Mas essa é a primeira regra. Essa é a regra de ouro. Isso está na Constituição, né? Inciso 3 do artigo 167 da Constituição Federal de 88. Não, o ente não pode se endividar para pagar despesas correntes. E isso é um tema hoje, porque, obviamente, o país não tem dinheiro para pagar todo esse custo que a crise está trazendo. Nós não temos dinheiro em caixa para pagar na arrecadação de impostos para pagar os R$600 do voucher, do Corona Voucher, para fazer todas as transferências dos estados e municípios que nós estamos fazendo, para aumentar a despesa de seguro-desemprego que nós vamos precisar fazer, como está no MP. Esses gastos são absolutamente fundamentais, mas nós não temos dinheiro, nós não arrecadamos para isso.
nós vamos precisar nos endividar para pagar essas despesas, que são despesas correntes. Então, um primeiro desafio aqui é sair da regra de ouro temporariamente, mas não acabar com a regra de ouro. Ela é muito importante porque ela, em tempos normais, é fundamental para evitar o estrangulamento, né, o enforcamento doente. Isso, assim, dívidas fiscais, às vezes a gente tem esse debate, as pessoas acham que o governo é muito diferente de uma empresa ou mesmo da gestão na sua casa. Ela não é. Ele é exatamente a mesma coisa. Se você tem na sua casa uma despesa recorrente, que todo mês está lá, por exemplo, o aluguel, o IPTU, o condomínio de onde você mora, e você não gera renda para pagar aquilo, se endividar no banco para pagar 1, 2, 3 meses de aluguel, significa o seguinte: no quarto mês o aluguel vai estar lá de novo, você vai estar mais endividado, pagando juros naquela dívida, né, e sem capacidade de pagamento para frente. Então, a regra de ouro, ela é de ouro mesmo, ela vale para entes, estados, municípios e vale também para a gestão das finanças pessoais ou gestão de uma empresa. Passa, Luiz. A próxima âncora fiscal são as metas de resultado primário. Né? A cada ano, o governo tem que o governo federal, estados e municípios, tem que enviar ao Congresso Nacional até meados de abril, né, a lei de diretrizes orçamentárias para o ano seguinte. Significa o seguinte: nós estamos em abril de 2020, e eu tenho que dizer para 2022, 2021, 2022, 2023, o seguinte: a minha meta de resultado primário, do déficit primário, ali, do déficit do superávit primário, vai ser esta e esta. Né? Eu tenho que me comprometer. Isso é força de lei, tá certo? É uma lei aprovada no Legislativo, na Câmara Municipal, na Assembleia Estadual ou no Congresso Federal, e que amarra o gestor público a cumprir aquelas metas. Naturalmente, se as metas forem muito frouxas, o Congresso vai dizer o seguinte: não, isso aqui não está adequado para a sociedade. Né? Deixa eu apertar um pouquinho aqui na tramitação. Precisa ter a meta precisa funcionar de fato como uma âncora. E o terceiro pilar, né? Pode mais uma, Luiz. E o terceiro pilar é o mais recente, que é o teto de gastos. Né? Como eu falei, o Brasil tem um problema crônico de crescimento dos gastos públicos. Né? Grande parte disso porque esses gastos são gastos obrigatórios, gastos legais, né, das quais não pode fugir. Só que esse crescimento contínuo dos gastos públicos, que via de regra é acima do crescimento da inflação, acima do crescimento do PIB, né, e acima, portanto, da capacidade de receita, ela infringe os outros dois pilares. Ou seja, em algum momento, se o gasto continuar crescendo, continuasse crescendo no ritmo que vinha até 2 anos atrás, em algum momento a regra de ouro ia explodir. Né? Se eu for crescendo meu gasto corrente sistematicamente acima da receita, em algum momento eu não vou conseguir cumprir a regra de ouro. Né? E eu vou precisar apresentar metas de primário cada vez mais frouxas, né, no campo negativo. Então, só a regra de ouro e o superávit primário não estava dando certo. A gente estava estrangulando a capacidade de gestão. Faltava um pilar. E veio o terceiro pilar, que é o pilar do teto de gastos. Certo? Então, esses 3 pilares completam o arcabouço de governança fiscal do país. E são exatamente esses 3 pilares que trouxeram aquela credibilidade que a dívida ia eventualmente cair, o Brasil ia se tornar um país com mais capacidade de gestão orçamentária, né? E, portanto, ia pagar juros mais baixos e entrar naquele ciclo positivo que eu mencionei. Muito bem, qual é o nosso grande desafio agora? Nosso grande desafio é que não estamos mais em tempos de normalidade. Se nós estivéssemos em tempos de normalidade,
eu estaria dando essa palestra lá no Largo de São Francisco, como nós tínhamos combinado, né, Luiz, há 3 meses atrás. Exato. Não estamos. A economia está completamente travada, está completamente fechada, né? Isso provoca um squeeze, né, de liquidez, um aperto de liquidez fundamental na economia, tanto nas pessoas físicas, que passam a parar de receber salários, especialmente aqueles autônomos, informais, né, pessoas em situação de rua, né, que oferem renda ali com movimentação das pessoas na rua, e das empresas, que de uma hora para outra tem um colapso na sua arrecadação, né. Essa é uma crise que é uma crise completamente diferente das crises econômicas que nós tivemos nas últimas décadas, porque ela não é uma crise que tem raiz na economia, ela é uma crise que tem raiz na saúde. Então, a reação de política econômica tradicional não é a reação adequada. A reação econômica tradicional, num momento de recessão, é aquela reação de expandir a economia, estimular o consumo, estimular o movimento nas ruas, Agora é diferente, né? Agora as pessoas estão nas suas casas, as empresas estão fechadas, os comércios estão fechados, e nós precisamos de políticas que nos permitam, né, atravessar esse período muito complicado sem matar o tecido econômico. Ou seja, o tecido econômico precisa continuar vivo para lá na frente, quando nós podemos sair de casa e retomar a nossa vida normal, as empresas estão vivas e recontratando, as linhas de produção recomeçam, né, e a vida volta a seguir como era antes. Agora nós temos uma travessia fundamental. Essa travessia, infelizmente, vai ter que ser acomodada pelo gasto público federal. Os estados não estão vendo quedas de receita e não têm capacidade de endividamento, né? Os municípios também não, né? Não é permitido endividamento público. Eu vi que na aula de vocês estavam discutindo um pouco isso antes da gente começar aqui nossa palestra, né? Os entes públicos já há quase 20 anos, ou 20 anos exatamente, né? Não tem mais a prerrogativa de emissão de títulos, isso é uma prerrogativa federal. Então, num momento como esse, cabe ao governo federal, né, entrar e manter a economia viva. Então, esse é o momento em que nós vamos ter que gastar mais. Então, toda aquela tendência, aquele arcabouço para situações normais, ele tem que ser flexibilizado para que o governo possa fazer essa intervenção, dando linha de crédito para as empresas, financiando folha de pagamento, fazendo a transferência lá as transferências sociais, seguro-desemprego, todos os temas que eu mencionei aqui, transferências para estados e municípios que nós estamos fazendo também, etc. Né? Então, agora, qual é a boa notícia? A boa notícia, né, é que o arcabouço fiscal brasileiro, de certa forma, prevê situações como essa. Né? Há válvulas de escape para situações como essa. Né? O teto de gastos, ele funciona para gastos correntes primários normais. Existe um dispositivo que chama-se os créditos extraordinários. Os créditos extraordinários, que são exatamente os créditos que nós estamos fazendo para fazer o pagamento dos vouchers, as transferências para estados e municípios de saúde, as transferências para assistência social, essas despesas, elas são créditos extraordinários, está previsto na regra do teto que serão extra-teto. Então, em situação de calamidade pública, né, gastos extraordinários podem ser acomodados. O segundo ponto é a meta de superávit primário. Mesma coisa. Nós tínhamos uma meta de superávit primário esse ano, que era de 124 bilhões de reais negativo. Se nós somarmos tudo que já foi anunciado, que já começou a ser executado e vai continuar a partir de abril, o impacto fiscal primário já está na ordem, aí, se nós juntarmos a queda de receita com o aumento de despesas, já está na ordem aí de 550 bilhões de reais. Ou seja,
obviamente, a meta de primário deixa de fazer sentido numa situação como essa, mas está previsto que, em situação de calamidade pública, por isso que a calamidade pública foi importante, a meta de primário ela fica suspensa. E foi importante também a calamidade pública ser decretada até o dia 31 de dezembro. Por quê? Porque se fosse decretada antes, vamos dizer, calamidade pública até setembro. Então, até setembro você pode gastar para atender a calamidade pública. A partir de setembro, retoma a meta de superávit de 120 bi. Né? Ou seja, absolutamente impraticável. Então, era fundamental que, do ponto de vista de meta de primário, a calamidade se estendesse até o final do ano. Sobra a regra de ouro. A regra de ouro demanda um ajuste constitucional. Essa não está claro na previsão constitucional que pode ser feita, porque os créditos extraordinários eles não permitem a quebra da regra de ouro. Né? Isso vai estar sendo discutido nessa chamada PEC da guerra, mas uma decisão do STF já deu respaldo para que isso pudesse acontecer durante esse período. Ou seja, então, as instituições brasileiras funcionaram de forma tempestiva para permitir que a reação da política econômica seja tão livre, tão forte quanto ela seja necessária, né, sem quebrar o arcabouço fiscal brasileiro. Porque se nós revogássemos, olha, estamos num momento de emergência, revoga a regra de ouro, revoga o teto de gastos, revoga a meta de primário, isso significa o seguinte, vai gastar esse ano e os outros vai ficar completamente desancorado. Nós vamos chegar no 2021 com uma dívida pública que deve crescer, digamos, 5, 6, 7 pontos do PIB esse ano, vamos bater ali perto de 90% do PIB, com um arcabouço fiscal completamente desancorado. Então, é muito fundamental que as despesas sejam feitas dentro do arcabouço existente, né, e circunscritas ao ano de 2020. É fundamental que as despesas todas que nós estamos fazendo no âmbito da calamidade pública sejam despesas circunscritas ao ano de 2020. Em 2020, o gasto primário vai ser muito maior, o déficit primário vai para 5%, 6%, 7% do PIB, não sabemos ainda, né? A regra de ouro vai poder ser flexibilizada, sabe? Mas a partir de 91, a partir de 2021, as coisas voltam ao normal, a governança volta, e ela vai ter que ser reforçada, porque lembra aquele cenário que eu falei lá atrás, que temia-se que a dívida pública chegasse a 90% do PIB, e nós conseguimos reverter, trouxemos ela aqui mais para perto de 75%, 76%, bom, isso foi embora, né? A dívida pública vai para lá, para perto de 90% do PIB, e nós vamos recomeçar o processo de ajuste fiscal de um patamar de endividamento maior e, portanto, naturalmente já vamos pagar mais juros. Porque, independente do nível da taxa de juros, o estoque da dívida é maior. Então, o serviço da dívida vai ser maior porque o estoque é maior. Então, nós vamos recomeçar do patamar mais difícil. Mas não tinha alternativa, né? A alternativa era não fazer nada e a economia colapsar. Né? A economia não, esse tecido econômico colapsar, porque a economia está parada, mas o tecido econômico ia colapsar e aí nós vamos ter problemas estruturais durante muito e muito tempo. Ou seja, é um custo, mas é um custo que, haja vista as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, é um custo que vale a pena. Né? Ora, qual o tamanho do impulso que nós estamos fazendo? Olha, é um impulso de 4%, 5% do PIB. Como é que isso é comparável com outros países? O Peru, eu peguei aqui números do Peru para a gente fazer uma comparação. Né? O Peru está com uma expansão fiscal para esse ano muito parecida com a nossa. Né? Só tem que o Peru, em vez de ter déficit de 1,5% do PIB ao ano, ele tem 0%. Em vez de ter uma dívida pública de 76% do PIB, ele tem 26% do PIB. 26%. Né? Então, na hora do aperto, o gasto é forte no Brasil, é forte no Peru e vai ser forte em todos os países do mundo.
que vai nos custar mais é o pós-crise. No pós-crise, nós vamos ter que digerir uma dívida de 90% do PIB. O Peru vai ter que digerir uma dívida de 30%, 35% do PIB. Lembra que eu comentei? A média de países parecidos conosco é de 50%. Então, o Peru subir a sua dívida de 26% do PIB para 36% do PIB que seja, 40% do PIB que seja, é uma situação bastante bem administrada. O Brasil vai ter que lidar com uma dívida pública de 90% do PIB lá na frente, que vai ser complicado. Portanto, reforça-se aqui a importância de que seja feita os gastos, né, a ação de emergência, mas seja mantida o arcabouço fiscal, porque essa que é a âncora relevante para o período lá na frente. Passa um pouco aí, Luiz, para os outros. Pode passar, isso aqui eu já comentei um pouco, né? Isso aí também pode passar, essas premissas eu já falei, né? Pode passar mais um pouquinho. Olha aí, ó. Então, só para dar um exemplo aqui das coisas que nós estamos fazendo, né? Recursos imediatos, ampliação do orçamento da assistência social, ampliação do salário mínimo para o auxílio-doença, antecipação do BPC de pessoas com deficiências, que é o benefício de prestação continuada, auxílio emergencial mensal de R$600, destinação do BPVAT, reforço do Bolsa Família. Percebe que tudo isso são despesas circunscritas ao ano de 2020. Né? Foi importante medidas nessa direção. Deixa eu ver se tem mais um slide aí. Aí, ó, antecipação do pagamento do INSS, antecipação do abono salarial e as diversas desonerações, né? Desonerações de imposto de importação, cada dia sai uma nova medida provisória desonerando mais imposto de importação para itens necessários ao Covid, redução temporária de IPI de importação de bens necessários, redução da contribuição do Sistema S em 50%, redução da tarifa, isso é custo das empresas, né? Redução a zero de insumos, redução temporária de IOF, redução das alíquotas de imposto de IPI, suspensão de medidas antidumping, fora diversas diferimentos de impostos que tudo que cai aqui em maio, em abril, maio e junho, nós estamos jogando para frente, estamos diferindo. É importante também manter os contratos e as instituições funcionando. Não se pode pregar uma moratória generalizada. Isso é muito complicado. O respeito aos contratos é fundamental. Eu estava lendo aqui uma decisão judicial um pouco antes de entrar na nossa conversa, né? Uma decisão judicial aqui de São Paulo, né? Em que o pedido era o seguinte: olha, é impetrado lá pela Fiesp e pelas federações de indústrias, é o seguinte: nós queremos parar de pagar imposto nos próximos 3 meses, ou 4 meses, preciso ler aqui com calma, porque acabou de chegar, nós queremos parar de pagar imposto por um tempo, né? E o que o juiz diz é o seguinte: negativo, o pagamento de imposto é fundamental num momento como esse, porque é o recurso que o governo vai ter para atingir quem está sofrendo mais, né? Então, não se pode gerar uma situação de desorganização completa da ordem jurídica. Estava até aqui procurando aqui na decisão do juiz exatamente esse momento em que ele fala de uma maneira interessante, né? Ele fala assim: na verdade, diante da pandemia instaurada em todos os cantos do nosso planeta, com enorme capacidade de contaminação da raça humana, provocando até a presente data milhares de mortes pelo mundo todo, um momento de solidariedade, um grifo, e de utilização do dom da sabedoria para que se encontrem soluções para o enfrentamento desse grave momento, sem exceção. Estamos vivendo, principalmente daqueles associados por ordem impetrantes, Fiesp e Ciesp, que têm muito a oferecer à parte mais carente da nação brasileira, recolhendo regularmente seus impostos. Desacolhe-se, pois, o pedido de liminar. Então, eu acho que esse claro que a gente sabe da compressão
financeira em todas as camadas. As empresas estão com muitas dificuldades, nós estamos fazendo trabalhos muito próximos com eles. Eu acho que essa MP do trabalho foi importante para dar alguma sustentação. Ainda vem todas as linhas de crédito, né, o financiamento à folha de pagamentos, mas os governos também estão sentindo, né? Nós estamos discutindo, e o Luiz Felipe sabe disso, que ele está aqui na Prefeitura de São Paulo. Nós estamos discutindo a todo tempo como ajudar os entes federados que estão observando uma queda de arrecadação muito relevante, SS e ICMS principalmente, né? Mas nós não podemos nos comprometer a repor a queda de arrecadação, porque a queda de arrecadação é para todo mundo, né? Todo mundo vai ter que sentir e se ajustar um pouco para conseguir passar por essa dificuldade. Enfim, deixa eu parar por aqui. Essas foram as minhas considerações de forma geral, né? Eu acho que o ponto-chave aqui, que nós combinamos lá atrás, quando fizemos a apresentação, de falar da ancoragem da política fiscal, ela ganhou força, na verdade, com uma crise como essa, né? Porque é um momento em que é preciso flexibilizar as regras atuais, mas não se pode, né? Você precisa soltar um pouquinho a âncora, mas não pode cortar o cabo da âncora, porque senão o barco vai ficar à deriva nos próximos anos. Temos que soltar a âncora até onde der, né? Tudo que for necessário, mas não podemos cortar o cabo da âncora, porque lá na frente nós vamos ter que puxar o barco de volta aqui para a situação anterior, certo? Então, enfim, essas são as meus comentários. Essa apresentação ela pode ser circulada, né? São dados públicos, montadas ali pela equipe da Secretaria da Fazenda, qual eu agradeço aqui publicamente, e fico à disposição aí para o debate, para perguntas e conversas. Doutor Caio Megali, muitíssimo obrigado. Extremamente didática, clara e esclarecedora. E espero poder contar outras vezes com a sua participação, porque encaixou bem no que nós estávamos vendo, inclusive hoje, né? E eu vou, acho que num primeiro momento, abrir aqui para os integrantes da mesa, vamos dizer assim, que são os professores. E eu queria começar com duas perguntas, né? Se for possível. Claro. É um dado assim de curiosidade que eu tenho. Você foi aluno da FEA, como eu, né? Sabe que no âmbito universitário sempre tem uma, digamos, disputa por teses ideológicas, vamos chamar dessa forma, né? Na Faculdade de Direito, eu diria que isso até é um pouco mais intenso lá do que na FEA, porque eu presenciei as duas simultaneamente e a situação acho que continua mais ou menos a mesma. Uma primeira questão que eu falo é o seguinte: dizem agora, estão colocando em discussão de que a ideia liberal, né, de que o mercado teria condições de controlar tudo, está se demonstrando falha. O Damaris Conte e o Bugalu, amigo meu, que é assessor do Ministério da Justiça. Mauro, desliga o microfone. Então, uma das conversas que se tem divulgado e debatido agora é que não funciona, né? E agora nós estamos vendo aí a situação de demonstrar que só o governo é que pode resolver esses problemas e etc. Então, essa é uma das questões que eu coloco para a sua opinião com relação a isso, né? Se procede essa observação, né, de que as teses liberais não funcionam, porque aí o sistema de responsabilidade fiscal e o próprio sistema do mercado, ele já prevê essas situações e isso é uma oscilação, né? Essa é uma primeira questão. Uma outra, que também no fundo tem um pouco a ver com essa mesma questão, é a seguinte: nós temos visto uma quase uniformidade dos economistas, vamos dizer assim, né,
de dizer que a única solução para o momento presente é endividamento. O que eu acho um pouco curioso, né? Estava até falando isso na aula de um momento desse, no meu modo de ver, ele talvez saia caro, porque o que tiver disponibilidade para emprestar dinheiro, eu vejo que ele vai estar com uma disponibilidade, com uma demanda altíssima, porque para os tomadores de empréstimo, eles vão estar em situação fragilizada, porque eles estão numa situação fiscal crítica, o que leva a crer que a possibilidade de inadimplemento aumenta, e isso, então, do meu modo de ver, tende a fazer com que os juros para uma dívida contraída nesse momento, eles acabem sendo caros. Então, esse é um dado que também leva a um outro detento for se endividar. Isso significa que o governo ele vai ter que passar o pires junto aos grandes detentores do capital financeiro e se submeter a um possível juro alto, a dependência desse capital financeiro e tem disponibilidade de entregar recursos e provavelmente vai exigir que se pague caro por isso. E mais ainda, também dentro dessa mesma pergunta número 2, né? É muito comum ver as pessoas que defendem a intervenção do Estado estarem colocando como uma possível fonte de financiamento para esse momento o não pagamento da dívida. Então, às vezes, fica uma impressão de que há uma contradição um pouquinho forte, porque as mesmas pessoas que estão defendendo o não pagamento da dívida estão dizendo que a solução é se endividar. Mencionei, talvez fique ainda mais caro se ficar disseminando que a dívida não deve ser paga. Até porque essa dívida vai ser contraída num momento de necessidade pública, o que vai dar margem, vamos dizer assim, até algum tipo de alegação que a dívida foi ilegítima, né? Foi contraída num momento de necessidade e tudo mais. Isso não vai causar mais transtornos ainda? Então, são essas as duas questões que eu queria colocar para ouvir a sua opinião a respeito disso aí. Acho que poder longa aí, né? Eu sugiro aí. Obrigado, professor. Eu achei muito boa a estratégia, a última estratégia, né? É uma ótima estratégia, assim. Vamos nos endividar, é fácil. Nos endivida e depois não paga a dívida depois, né? E resolve. Só tem que combinar com o cara que vai topar pagar essa dívida no meio do caminho, né? Já está sendo anunciado agora, eu acho que o credor já vai saber disso daí, né? Bom, deixa eu fazer uns comentários aqui sobre a questão das teses liberais, mercados, né, tamanho de governo. Isso tem sido muito debatido, governança fiscal, tal, e depois a gente fala um pouquinho dessa questão do endividamento. Olha, é natural que tem um debate histórico entre a participação e a presença do governo na economia, né? Chega num momento como esse, você fala o seguinte: olha, tá vendo? Este é um momento em que sem o governo, a economia colapsa, né? Então, esse é um momento chave de presença do governo na economia, né? Isso eu acho que está bem claro. Ou seja, aquelas teses de que não deveria ter governo, não deveria ter impostos, isso de fato não funciona. Mas essa não é a tese, né? Eu acho que a discussão é a seguinte: é a discussão entre um Estado grande, que tem suas participações espraiadas por diversos setores e áreas, empresas da economia, né? Gasta seus recursos nas mais diversas
atividades, extração de petróleo, plataformas, navios, né? Empresas de navio, empresas de leite, empresas de carnes, empresas de grãos, financiamentos internacionais, estádios de futebol, né? Aquela coisa. O Estado tem que estar em tudo, tem que ser grande. E uma outra tese que diz o seguinte: ó, o Estado tem que ser focado e ágil nas atividades cruciais. Né? Porque quais são as atividades cruciais? Saúde, educação, segurança. Né? Então, eu vejo, né, que a tese liberal, esta tese de Estado ágil, firme, importante, né, mas não tão grande, um Estado mais focado, nessa hora é fundamental. Porque quem tem um Estado ágil, com endividamento baixo, bala na agulha, nesse momento consegue suprir a necessidade muito mais facilmente. Um Estado paquidérmico, que gasta seus recursos obrigatoriamente nas mais diversas frentes, chega num momento como esse, tem uma capacidade de reação menor. Né? Ou seja, eu acho que essa é uma crise que reforça a importância do Estado, reforça a ação ágil e firme do Estado, né? Mas também reforça muito claramente que o Estado tem que ser ágil e firme nas ações que são importantes para que, em momentos como esse, ele tenha capacidade e munição de reação. Essa é a minha visão. Eu acho que a parte se não vai ficar cara essa dívida agora, porque os credores estão com tudo, né? Uma última observação sobre esse tema é a natureza da crise, né? Você fala, olha, tá vendo? O Estado tem que ser muito forte e grande, porque ele chega num momento como esse, quer dizer, você tem que sustentar durante 100 anos. Há quanto tempo não tem uma crise como essa? 100 anos, mais ou menos, né? Então, você tem que, por 100 anos, sustentar um Estado grande, né? BNDES inchado, etc. Não precisa disso. Chega um momento de crise crônica como essa, o banco está lá, ágil, focado, pega recursos do Tesouro Nacional, capitaliza o banco e ali atua. Né? Se você fez isso em períodos que não era preciso fazer, chega nesse momento, o tecido está esgarçado. Essa é a minha visão sobre esse tema. Em termos de endividamento, assim, não tem muita alternativa, né? Porque de onde vão vir os recursos? Né? Você pode ter um caixa, o caixa ele é limitado, caixa histórico, assim, é importante ter um caixa prudencial, até porque você não sabe quanto tempo vai durar a crise. Essas despesas vão ser por um mês, por 2 meses, 3 meses, 5 meses. Né? E ainda que você tenha um caixa, o caixa não é tão forte assim. É preciso, a gente não vai ter alternativa. Às vezes aparecem teses, tipo assim, em vez de endividar, aumentar o endividamento, por que não emite moeda? Né? Só que a emissão de moeda é um endividamento público, porque a moeda é um passivo do setor público. Né? Ao fim e ao cabo, você vai emitir moeda, vai jogar na economia, essa moeda vai circular, no final do dia volta e volta para os títulos públicos de governo. O título público vai... E essa é uma solução que parece tentadora, mas assim, ela fere a contabilidade básica ali. Né? Então, a verdade, emitir títulos ou emitir moeda, na verdade, você está emitindo passivos do governo. E esses passivos vão ter que ser absorvidos ao longo do tempo. Quais são as alternativas? Eu acho que tem 2 alternativas aqui nesse cenário. Uma é, de novo, reforçar o arcabouço fiscal, por isso que é muito importante não deixar o barco à deriva. Tem que falar, olha, para esse ano é forte, nós vamos soltar toda a âncora, mas a âncora vai estar lá para a gente puxá-la de volta no ano que vem, a partir do ano que vem. E segundo, uma estratégia que o Tesouro vem adotando, que é de encurtar a dívida. Né? Encurta a dívida, não tem jeito, faz gestões de dívida pública encurtando esse negócio, né? Emitindo dívidas cada vez mais perto da Selic. E nós temos, pelo menos desta vez, uma diferença que é resultado também da boa gestão econômica dos últimos anos, mas também é um resultado do que está acontecendo no mundo. Os juros estão em um nível muitíssimo baixo. E não parece, e aqui nós não falamos sobre taxa de juros, né, no Ministério da Economia, tem uma separação muito clara, mas não parece que nós estamos próximos de um aumento de taxa de juros básicas da economia, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Então, se nós tivermos, digamos, a sorte, né, de
do período pós-crise ser um período de juros muitíssimos baixos, juros básicos muitíssimos baixos no mundo inteiro, e aqui inclusive, né? Imagina que, só para um exercício, tá? A Selic, ontem eu estava vendo, acho que foi o Itaú Asset, não sei quem soltou uma previsão de Selic de 1,5, ou 1,75. Imagina que ele esteja certo, a Selic vai para esse patamar e o período recessivo não seja inflacionário, então não precisa subir a taxa de juros. Se a Selic for para os títulos, o perfil da dívida encurta, fica uma dívida selicada, como a gente chama ali no jargão do mercado, né? Indexada a Selic é 1, 1,5, você tem uma economia de juros brutal aí que vai te ajudar a pagar esse negócio. Aí, certamente não depende muito dos prêmios. Mas é isso, é como se nós tivéssemos voltado algumas casas na nossa trajetória de consolidação fiscal. Nós vamos ter que encurtar a dívida, piorar o perfil da dívida, trazer ela para perto da Selic, aumentar ela de novo, e aí lá na frente, reforça o arcabouço, com esse arcabouço reforçado, os prêmios longos caem, né, ao longo do tempo, e aí nós vamos realongando de novo. Né? É uma maratona, vai ser uma maratona muito mais do que uma... Agora nós estamos numa corrida de curto prazo para expandir o fiscal. Né? Depois nós vamos ter uma maratona, né, gradual para gradativamente digerir isso. Tá ótimo. Muito obrigado aí. Caros colegas aí da mesa, vamos dizer assim, o Gabriel, o Luiz e o Estevão, alguma consideração antes da gente abrir aí para o público? Eu queria fazer uma pergunta sobre a PEC do orçamento de guerra, né? Pelo que a imprensa dá conta, o Banco Central ficaria autorizado a comprar e a realizar operações com títulos privados, né? Funcionando como uma espécie de banco de fomento. E, pelo que nós acompanhamos na imprensa, parece que houve uma negociação, houve um debate sobre se essa operação de fomento deveria se estender também ao setor público. E pelo que eu vi na redação final, e me corrija se eu estiver errado, essa compra mais livre de títulos públicos pelo Banco Central foi retirada da proposta da PEC do orçamento de guerra, né? Isso foi porque esse tipo de autorização estressaria, talvez a um ponto irreversível, essa corda do navio, essa ancoragem da política fiscal, ou seria possível uma política mais agressiva do Banco Central nesse momento de crise? Essa parte, né? Nós estávamos discutindo, são duas PECs que apareceram nas últimas semanas, nos últimos dias, e elas estão meio convergindo. Né? Uma é a PEC da guerra, né, que o Rodrigo Maia tem falado, que é a PEC que trata daquele tema lá da regra de ouro e de outros temas ali para dar mais segurança constitucional, né, para além de decisões do STF, né, segurança constitucional para a reação de política. É importante. A outra é a PEC proposta pelo Banco Central, no dia que ele fez aquela divulgação do plano de compra de folha de pagamento, de financiamento de folha de pagamento. Ele falou também dessa PEC, que na verdade é uma melhora institucional da autoridade monetária brasileira. Né? O Brasil em outros países do mundo, o Banco Central, em situações de emergência e estresse como essa, pode expandir o seu balanço para comprar ativos privados, que foi o que o Banco Central americano e europeu e o japonês também fizeram fortemente na crise de 2008, e foi muito importante para dar sustentação para a economia. Então, acho que esse é o objetivo, né? Aproximar a autoridade brasileira às melhores práticas internacionais para, em situações de emergência como essa, ter esse instrumento à disposição. Né? É preciso injetar recursos nas empresas, especialmente pequenas e médias empresas. Né? É preciso injetar nas grandes também, que estão com problemas para pagar a folha de pagamento, para pagar os seus custos fixos. Né? É um momento absolutamente diferente, as coisas não estão funcionando normalmente. Né? E não é que também não estão funcionando normalmente por um problema econômico. Digamos assim, isso se discutiu muito na crise de 2008.
os bancos se alavancaram demais, tiveram lucros extraordinários, tiveram práticas completamente fora do que deveriam tomar, estão tomando o custo disso, né? E agora levaram o benefício e no custo vai jogar a boia. Essa discussão de moral hazard foi muito forte na crise de 2008. Não é isso, né? Não é isso que está acontecendo. A gente não está jogando boia, ou precisa jogar boia para as empresas, porque as empresas fizeram práticas erradas no passado. Foi um vírus maluco que veio lá da China, que botou todo mundo em casa. Então é um negócio completamente diferente. Então, nessa hora, aí não tem que piscar. É ação forte e convicta, dentro do arcabouço legal que você tem. Então, por isso que essa mudança é importante. A compra direta de títulos públicos pelo Banco Central, aí remete à conta movimento lá de trás, né? Que era a forma de... Não existia déficit, né? Nunca existia déficit, porque você podia gastar o que você quisesse, o Banco Central emitia e cobria. Bom, aí era fácil fazer política fiscal e a inflação era o que era. Né? Aí nós estamos simplesmente remontando o arcabouço da década de 80, 70, que não vale a pena remontar. Obrigado. Luiz e Estevão, alguma questão? Senão eu abro. Eu tenho uma pergunta, assim, professor Caio. É o seguinte, se a descrição que o professor Maurício fez está correta, e a princípio me parece correta, de que nesse momento os governos, mas também as empresas, vão ter que se socorrer dos poupadores, né, enfim, de instituições financeiras, mais especificamente, que vão ter a oportunidade de, se estiverem dispostas a correr o risco, enfim, cobrarem juros mais elevados por conta do momento, ou dos poupadores em geral adquirirem ativos a preços mais estressados e ganhar todo o upside na volta dessa crise, é provável que a gente saia dessa crise com uma concentração de renda maior do que a gente entrou, justamente por conta do fato de que aqueles que, como você falou, entraram na crise mais organizados, vão ter a oportunidade de, se tiverem dispostos a arriscar, saírem desse momento tendo comprado os ativos mais barato e depois se valendo disso. A pergunta aqui é basicamente a seguinte: você concorda que provavelmente isso vai acontecer em termos de uma maior concentração de renda? Existe alguma forma de mitigar isso, caso venha a ocorrer? E, por outro lado, falando de moral hazard, se de alguma forma você impede que isso aconteça, ou seja, que quem entrou melhor nessa crise tenha agora uma oportunidade de ganhar dinheiro, será que você também não estaria evitando que na próxima crise esse cara estivesse disposto a correr o risco, caso ele tenha a suspeita de que ele não vai sair com o lucro de socorrer a quem precisa nesse momento? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Não, ficou. Eu acho que esse vai ser um grande desafio para frente, né? Como evitar que essa reação gere concentração de renda lá na frente, e acho que a gente volta para a questão das reformas e das taxas de juros, né? Ambiente de taxas de juros elevados, prêmios de riscos altos, né? Acaba gerando expectativa gerando a expectativa oportunidade para retornar o rentismo, né? O ministro Paulo Guedes ele reforça muitas vezes. Quer dizer, você tinha uma situação de juros altos, situação fiscal desorganizada, juros altos e um câmbio muito sobrevalorizado por conta dessa situação que atrapalhava a competitividade das empresas. Agora a gente estava migrando para um novo patamar, juros bem mais baixos, câmbio desvalorizado, mas não na marra, né? Por conta da mudança da âncora fiscal. Acho que isso é fundamental, né? Agora, se a ancoragem fiscal não for reforçada, os juros vão subir, o rentismo volta
e a gente vai ter uma dificuldade maior de reverter a concentração de renda para frente, né? E, obviamente, quem tem recursos para aplicar nesses juros mais altos vão se beneficiar e a concentração vai crescer. Esse é o grande... É um desafio enorme que nós temos para frente, nós temos que ficar muito atentos para esse movimento. Professor Conte, eu acho que o seu microfone está desligado. Desculpa, esqueci de ligar aqui. Estevão, tem alguma questão? Não, eu só queria cumprimentar e agradecer ao Dr. Caio pela sua palestra, foi muito esclarecedora. Registrar também que eu concordo plenamente com o que ele diz, é uma situação excepcional, totalmente atípica, e as medidas têm que ser atípicas, e se não tiver outra solução, vai ter que ser endividamento, e seja lá o que for. O que me parece é que essa consequência que provavelmente vai realmente acontecer, de fortalecer a discrepância entre as pessoas, né? Rentismo, chamado rentismo dos menos favorecidos, uma das soluções é a tributação mais eficaz sobre isso. Então, quer dizer, eu acho que agora, na verdade, o momento é pensar o que vai fazer agora. E como foi bem salientado aqui em todos os momentos, é temporário, se Deus quiser. Pode ser um tempo um pouco mais largo do que se pensa ou não, mas é temporário. Depois volta tudo ao normal e a gente vai trabalhar contra o prejuízo. Acho que é simples assim. Obrigado. Tá bom. Bom, vamos abrir aqui para o público presente. Sem dúvida, a reforma tributária, nós vimos um ritmo bom aí, né, discussão pensando sobre isso. Por favor. Pois não, pode continuar? Não ouvi. Não, meu comentário era sobre a questão da tributação. Eu acho que retomar a reforma tributária e buscar um sistema menos regressivo e mais justo para frente. Perfeito. E, bom, as pessoas aí que estão logadas fiquem à disposição. O doutor Caio foi gentil aí em deixar aberto aí para atender as perguntas das pessoas. Quem tiver interesse, por favor, pode ou abrir o microfone ou digitar, porque o doutor Caio está à disposição aí. Então, vamos aguardar aí. Se tiver alguma questão, a gente já coloca. Se não tiver, então vamos lá. Aguardar mais uns minutos aqui, só. Ô, professor. Diga, fala, Estão Marcelo. me ouvindo aí? Estamos. Professor Caio, parabéns pela palestra, muito obrigado aí por ter atendido a gente gentilmente. A minha pergunta é o seguinte, na visão do senhor, como economista, qual a vantagem entre o endividamento, a criação ou mesmo o aumento de tributos e a questão do famigerado aí, da famigerada impressão de dinheiro, né? Não sei se o senhor conseguiu entender a minha pergunta. Não, entendi. Eu acho que essas são as três formas. Tem uma quarta forma de financiamento que é cortar despesas, né? Que eu acho que é a mais despesas exageradas, né? Que ainda existem em muitas áreas do governo. Eu acho que esse é um quarto caminho. São esses 4 caminhos. Como eu falei, eu vejo o caminho do endividamento e da impressão de moeda muito parecido, porque, ao fim e ao cabo, é uma emissão de passivo do governo que vai ter que ser absorvido lá na frente. Quer dizer, a emissão de moeda vira pagamento de imposto, você tem que aceitar que é a moeda que você emitiu lá na frente como título, como a compra de seus títulos. As propostas do tipo, olha, só vale para agora, depois não vale mais, aí não adianta, né? Fica parecido com o que o professor Conte falou da dívida. Emite dívida, mas não paga depois. Né? Emite dívida e dá o calote, mas aí você não vai conseguir emitir dívida, tem um problema de contraditório em termos aí. Agora, o aumento de impostos não é o desejável, né? A carga tributária brasileira já é muito elevada. Então,
ideal é a racionalização dos impostos para frente, conforme os gastos públicos caem, a gente vai conseguindo reduzir. Agora, no curtíssimo, no emergencial, essa não está na mesa, né? É aumentar imposto num momento como esse é de muito pouca efetividade. Professor, uma outra consideração que o senhor estava falando aí é sobre a questão do aumento de imposto, ou mesmo, no caso, aumento de tributos, né? Eu penso que, por exemplo, agora eu estou na parte previdenciária, mas eu atuava numa execução fiscal na Procuradoria. E eu vejo como muito ineficiente a cobrança e os custos de transação, de cobrar o tributo pelo ente, né, é muito grande, né? Agora, será que a solução também para conseguir reaver essa dívida, esses créditos que, porventura, o ente público tenha com as pessoas físicas ou jurídicas, a racionalização dessa execução fiscal, será que também não seria um passo aí para conseguir mais receita? É um caminho, quer dizer, você tem a reforma tributária, ela tem que olhar primeiro para a carga, né, para a forma como os impostos são cobrados, regressivos, quem paga, quem não paga, etc. Para os regimes especiais e benefícios, será que eles estão direcionados para as pessoas certas? Será que os benefícios tributários, a redução tributária tem a contrapartida na sociedade que isso se compatível, né? E terceiro, o cumprimento de obrigações acessórias. Muitas vezes a inadimplência é alta, a evasão fiscal é alta, porque é complexo pagar tributos. Eu acho que esse é o seu ponto, né? É complexo pagar, é complexo cobrar, então essa é uma outra direção fundamental da carga tributária, da reforma tributária. Tem, por exemplo, o professor Everaldo Maciel, ele defende que é tão complexo fazer uma reforma de tributos que é melhor avançar na agenda de simplificação drástica em cada um dos tributos existentes. Só isso já daria um grande ganho. Acho que isso é uma... E eu sei que especialmente os municipalistas defendem muito isso por conta da manutenção do ISS, e é uma boa agenda. E tem também, do lado da Procuradoria, uma cobrança mais eficiente da dívida ativa do município, ou do Estado, ou do governo. É claro que o avanço tecnológico ajuda muito nessa direção, mas ainda pode ser feito de forma mais efetiva, né? O judiciário pode andar de forma mais rápida, para que as decisões se tomem de forma mais tempestiva. Esses são outros caminhos que certamente o gestor fiscal, e o Luiz sabe disso dos nossos tempos aí na prefeitura, que a gente atirava para todo lado, né? Para conseguir equilíbrio fiscal, a gente avançava em todas as direções, e essas são as duas direções que a gente se dedicava bastante. Sim. É bom, obrigado, professor. Caio, tem duas perguntas aqui no chat, não sei se você consegue ler. Se não, eu leio para você. Se puder responder as duas, nós agradecemos aí. Lê para mim, eu só preciso sair daqui a 10 minutos, tá? Ao meio-dia, se possível. Tá bom. Ó, a primeira aqui, Orlando da Silva Neto. Na verdade, fica disponível, a sua disponibilidade como quiser aqui. Ele pergunta assim: o programa de privatizações continua? Pode ser usado como redutor da dívida ou a crise não recomenda a continuidade, devido à redução de caixa dos eventuais buy bidders? Não, é fundamental. Na gestão da dívida, já era fundamental quando a dívida era 70%, vai ser mais 75%, vai ser mais fundamental agora que a dívida pode chegar perto de 90% do PIB. É fundamental e vai em linha com aquela minha visão de que o Estado é importante, tem que ser forte, tem que ser ágil, tem que ser ativo, num escopo limitado de setores e de atuação. Obrigado. E tem outra aqui, maior distribuição de renda não ajuda a recuperação da economia e, consequentemente, a fiscal do pós-crise da saúde? Sem dúvida, sem dúvida. Resta saber como que nós fazemos isso, né? Eu acho que a melhor forma foi colocada pelo professor há um tempo atrás, que é a reforma fiscal, né? Reforma tributária. A reforma previdenciária, ela já vai muito nessa direção,
né, porque os benefícios tributários são concentrados em camadas mais elevadas da sociedade e geram aquele custo de juros que eu falei. Então, quando você faz a reforma, reduz a despesa de previdência com as camadas mais elevadas e reduz a taxa de juros para toda a sociedade, reduzindo o custo fiscal, abrindo espaço fiscal para que o governo faça política social, eu acho que são políticas nessa direção. Agora, mais na veia é a reforma tributária que tem que ser retomada rapidamente. Uma última que entrou agora aqui, é uma pergunta que se está sendo debatida a questão da redução de reservas. Alô? Ouviu? Ouvi. Se debate a questão da redução das reservas internacionais. O ano passado, o Banco Central já reduziu em 30 bilhões de reais as reservas internacionais, achou conveniente naquele momento, e isso gerou um ingresso de caixa, de redução de dívida, na verdade, não ingresso de caixa, mas de redução de dívida bruta da ordem de 100 bilhões de reais, né? 120 bilhões de reais. Essa é uma política do Banco Central, eu prefiro não comentar aqui, dada a minha posição na Fazenda, mas isso foi usado no ano passado. Tá bom. Acho que entrou mais uma pergunta, professor. Deixa eu ver. Eu acho que é numa linha, né, da direção. Tá, não é uma observação. Acho que sim. Tá. É uma observação que impede as reservas sem passar pelos bancos, do combate aqui, sem passar pelos bancos privados. Não querem correr risco. Tá bom. Bom, da minha parte, eu estou, assim, extremamente... Epa, peraí. Caio, fica à disposição aqui. Às vezes entram algumas perguntas aqui, mas a hora que precisar parar, fica à vontade. O Leandro aqui está perguntando se as receitas oriundas da variação cambial do saldo das reservas internacionais fazem falta no momento atual. Não, a depreciação cambial, como o Brasil é ativo em reais, na parte das reservas, a depreciação cambial, ela é o efeito a depreciação cambial, ela amortece o efeito na dívida bruta, né? Então, ela está presente aí essa variação cambial, a depreciação cambial em cima do estoque de reservas, que é denominado em dólares, na dívida bruta, que é denominada em reais, tem um impacto relevante e funciona como um amortecedor, né? Lá em 2002 era o contrário. Lá em 2002 o Brasil devia em dólares, né? Lembra? Tinha aqueles títulos indexados em dólar. Então, quando o câmbio depreciava, piorava a dívida. E aí tinha um espiral negativo. Agora não, agora ele funciona como um amortecedor. Isso faz parte da evolução macroeconômica que nós tivemos nos últimos anos. Tá bom. Obrigado. Alguns dos integrantes aí da mesa, aí dos docentes, quer fazer considerações finais? Ixi, peraí. Não, da minha parte, eu só queria agradecer mais uma vez o Caio, a sua palestra foi brilhante, muito obrigado. Agradecer a todos que também estiveram presentes aqui no evento da disciplina, a todos os alunos da disciplina e também os convidados. Agradecer os demais membros da mesa e fico à disposição também. Obrigado. Bom, obrigado, gente. Deixa eu, então, fazer aqui um fechamento. Obrigado. Você queria agradecer de novo o convite da universidade. Desculpa. Então, só fechando, eu queria agradecer de novo o convite da universidade, foi muito importante esse debate. Esse é um momento crítico, agudo da sociedade brasileira. É fundamental que o governo, sociedade civil, universidade, todos remem na mesma direção. Tenho certeza que nós vamos sair dessa, vai ter um custo lá na frente, mas esse é um momento de união muito fundamental e nós estamos sentindo isso no apoio legislativo, no apoio judiciário,
respaldo às medidas, né? Cobranças que, no fundo, ajudam a fazer as coisas andarem. Então, contem conosco e espero que no ano que vem ou em outro ano possa voltar a debater com vocês aí temas um pouco menos emergenciais, né, do que esse agora. Tá certo? Obrigado, bom dia a todos, boa tarde, obrigado de novo pelo convite. Muito obrigado, Caio. Obrigado mesmo, contaremos com você. Um abração, tchau, tchau.